A questão da base religiosa utilizada por terroristas é um dos assuntos mais complexos e mal compreendidos do mundo moderno. Para abordá-lo com clareza, é necessário separar os fatos das manipulações e distinguir a fé muçulmana genuína das ideologias que usam a religião como ferramenta de guerra e dominação. O Islã, em sua essência, é uma religião de paz, submissão a Deus e vivência moral elevada. No entanto, ao longo da história, como em outras religiões, ele também foi usado por minorias radicais para justificar guerras, repressões e, nos tempos modernos, o terrorismo. A ideologia dos grupos terroristas islamistas é uma deformação do Islã tradicional. Ela se baseia em leituras seletivas, literais e muitas vezes anacrônicas dos textos sagrados do Islã, como o Alcorão e os Hadís, ignorando seu contexto histórico, suas nuances jurídicas e sua tradição interpretativa plural. Esses grupos como Al-Qaeda, Estado Islâmico, Boko Haram e outros não são representantes do Islã como um todo. São movimentos políticos e armados que utilizam símbolos e vocabulários religiosos para mobilizar seguidores, conquistar território e impor suas visões radicais. Entre os conceitos mais distorcidos por esses grupos está o da jihad. No Islã tradicional, jihad significa esforço. Pode ser um esforço interno espiritual contra os próprios vícios, ou externo, contra a injustiça e a opressão. Em legítima defesa, os extremistas, no entanto, transformaram o termo jihad em sinônimo de guerra santa obrigatória e permanente contra os não-muçulmanos. Essa ideia se desvia totalmente das doutrinas clássicas do Islã, que sempre consideraram a guerra como último recurso e sob regras estritas de conduta. Outro conceito manipulado por grupos terroristas é o do takfir. Esse termo se refere à acusação de infidelidade contra outro muçulmano. Na tradição islâmica, essa acusação sempre foi extremamente delicada e perigosa, pois implica a exclusão de alguém da comunidade de fé. Os teólogos clássicos alertaram que declarar outro muçulmano como descrente era um ato grave e, em geral, proibido, sem justificativa incontestável. No entanto, os terroristas usam o takfir como arma para legitimar a execução de muçulmanos que não seguem sua ideologia. Isso inclui clérigos, líderes políticos, intelectuais e até civis comuns. Para eles, qualquer um que se opõe à sua visão do Islã é automaticamente um inimigo de Deus e pode ser eliminado. Além disso, há a deturpação da ideia de martírio. No Islã autêntico, o mártir é aquele que morre em defesa da fé, em condições justas, não aquele que tira a própria vida ou mata inocentes. O suicídio é estritamente proibido no Alcorão. Mesmo assim, grupos extremistas criaram uma doutrina própria, em que atentados suicidas são glorificados como atos de heroísmo e garantia de entrada imediata no paraíso. Essa doutrina é uma inovação herética e largamente rejeitada pelos estudiosos islâmicos. Outro elemento fundamental da ideologia extremista é a divisão do mundo entre duas regiões simbólicas: a morada do Islã, onde vigora a lei islâmica, e a morada da guerra, composta por territórios que não seguem o Islã e, por isso, devem ser conquistados. Essa dicotomia tem raízes em interpretações medievais que refletiam um tempo de impérios expansionistas e guerras religiosas. No entanto, os juristas contemporâneos, tanto muçulmanos quanto não muçulmanos, reconhecem que essas categorias são obsoletas e perigosas quando usadas fora de contexto. Os grupos terroristas, porém, mantêm essa visão radical e acreditam que é seu dever derrubar governos, invadir territórios e impor uma suposta ordem divina sobre o mundo, ignorando tratados internacionais, soberanias nacionais e direitos humanos. É fundamental compreender que a base doutrinária desses grupos não é nova. Ao longo do século XX, pensadores como Said Qutb no Egito desenvolveram uma visão revolucionária do Islã, na qual a religião era entendida como um movimento de combate ao sistema político vigente. Qutb via o mundo moderno como um estado de ignorância pagã, semelhante ao período pré-islâmico, e defendia uma vanguarda islâmica para restaurar a verdadeira fé através da luta armada. Suas ideias inspiraram a fundação da Irmandade Muçulmana e mais tarde de Al-Qaeda. Outros teóricos como Abu al-Maududi e Abdallah Azam aprofundaram essa visão, transformando o Islã em uma ideologia de confrontação contra o Ocidente. O secularismo
e até mesmo contra muçulmanos moderados que defendem a convivência pacífica, esses intelectuais produziram uma teologia de guerra, onde a violência era não apenas tolerada, mas exigida como forma de purificação social. Eles reinterpretaram o Alcorão para justificar suas posições e atraíram seguidores em contextos de crise política, pobreza e ressentimento pós-colonial. No final do século passado e início do século atual, com a invasão soviética no Afeganistão, a guerra do Iraque e outros conflitos no Oriente Médio, essas ideias ganharam força em meio à instabilidade. O vácuo de poder, a repressão de regimes autoritários e a intervenção estrangeira ajudaram a alimentar o extremismo. Grupos como o Talibã, surgido no Afeganistão, e mais tarde o Estado Islâmico, emergiram prometendo restaurar uma utopia islâmica que na prática resultou em governos brutais, destruição cultural e genocídio. É crucial frisar que a maioria dos muçulmanos rejeita categoricamente essa visão. Diversas organizações islâmicas, universidades teológicas e líderes religiosos condenaram publicamente o terrorismo, o takfirismo e a ideologia jihadista. Instituições como Al-Azhar, no Egito, considerada uma das mais respeitadas do mundo sunita, emitiram diversas declarações contra o uso da religião para justificar atos de terror, afirmando que tais ações são contrárias ao espírito do Islã. O mesmo ocorre com autoridades xiitas, como o Ayatollah Sistani, no Iraque, que considerou o Estado Islâmico uma ameaça ao Islã e ao povo. Outros grupos islâmicos em países como Indonésia, Marrocos, Jordânia e Turquia também condenaram o extremismo. Diversas declarações internacionais reforçaram essa posição. A Carta de Amman, publicada em meados dos anos 2000, com apoio de centenas de estudiosos muçulmanos, reafirma que apenas especialistas podem interpretar a religião, que é proibido o takfir sem base sólida, e que o terrorismo é anti-islâmico. A mensagem de Marrakech, voltada à proteção das minorias religiosas em países islâmicos, reforça os princípios de convivência e respeito mútuo. Fundamentos esquecidos pelos extremistas. Apesar de toda essa oposição interna ao Islã, a propaganda terrorista ainda consegue atrair alguns jovens, especialmente em contextos de marginalização social, desemprego, falta de educação e ausência de perspectivas. Muitos desses jovens não têm formação religiosa sólida. São alvos fáceis para manipuladores que prometem redenção, glória e sentido para vidas marcadas pela frustração. A internet e as redes sociais se tornaram canais eficazes de recrutamento. A linguagem usada pelos extremistas é carregada de referências islâmicas, mas esvaziada de sua profundidade espiritual. Em vez de misericórdia, falam em vingança. Em vez de justiça, promovem massacre. Em vez de fé, impõem medo. A promessa de paraíso aos que matam ou morrem por suas causas é uma blasfêmia, segundo os padrões do Islã clássico. A religião vê a vida humana como sagrada e a morte de um inocente como um crime equivalente ao assassinato de toda a humanidade. Essa máxima, expressa no Alcorão, é muitas vezes ignorada ou reinterpretada pelos terroristas. Eles usam versículos fora de contexto, ignoram regras de exegese e impõem sua leitura como única possível. Mesmo que historicamente ela tenha sido marginal, o Estado Islâmico, por exemplo, chegou a publicar revistas e vídeos com trechos do Alcorão justapostos a imagens de decapitação, criando um universo simbólico de medo e intimidação. Seus manuais incentivavam ataques em qualquer lugar contra qualquer pessoa que discordasse deles. Mesmo muçulmanos foram massacrados por esses grupos. A maioria das vítimas do terrorismo jihadista são justamente muçulmanos. Eles morrem em atentados a mesquitas, mercados, escolas e bairros inteiros. Isso revela a hipocrisia desses grupos que dizem defender o Islã, mas matam os próprios crentes. Sua guerra não é contra o mal, mas contra qualquer um que desafie sua autoridade. Outro ponto importante é a relação entre política e religião. O terrorismo islâmico é antes de tudo político. Usa a religião como bandeira, mas seu objetivo é o poder, o domínio territorial e o controle da população. Por isso, as soluções precisam ir além da repressão policial. É necessário enfrentar as causas sociais, econômicas e educacionais que tornam o extremismo atraente para alguns, e também fortalecer as vozes muçulmanas moderadas que muitas vezes são silenciadas. A educação religiosa
é vital. Onde há ensino islâmico autêntico que ensina o contexto dos textos, a compaixão de Maomé e os princípios éticos do Alcorão, o extremismo tem menos espaço. É também essencial que o Ocidente compreenda essas dinâmicas. Associar todo o Islã ao terrorismo só fortalece os radicais, pois alimenta a narrativa de que o mundo está em guerra contra os muçulmanos. Generalizações, islamofobia e preconceito apenas isolam ainda mais as comunidades e facilitam o trabalho dos recrutadores. O combate ao terrorismo deve ser feito com inteligência, diálogo e justiça. A maior arma contra o extremismo é a verdade. Mostrar que o Islã, assim como outras religiões, pode ser instrumento de paz, dignidade e progresso humano, e que os terroristas não são mártires, mas assassinos de sua própria fé. A tradição islâmica oferece inúmeros exemplos de tolerância, convivência e respeito ao próximo, desde os tempos do profeta Maomé, que conviveu com judeus e cristãos, até juristas medievais que garantiam direitos a não-muçulmanos sob proteção islâmica. O Islã clássico é uma civilização rica, com filósofos, cientistas, místicos e artistas, não pode ser reduzido ao discurso de ódio de grupos marginais que desprezam essa herança. O desafio é grande, mas não impossível. Com informação correta, compromisso ético e cooperação entre religiões e culturas, é possível isolar o extremismo e promover uma visão autêntica da fé. O Islã precisa ser conhecido por sua beleza espiritual, sua justiça social e sua sabedoria milenar, não por distorções ideológicas. Essa é a tarefa de todos os que buscam a verdade. A religião, em sua forma mais pura, não mata. Ela cura, não oprime, liberta. O que os terroristas fazem não é fé e perversa. E toda perversão precisa ser desmascarada com coragem e conhecimento. Assim, ao investigarmos a base religiosa dos terroristas, encontramos não um reflexo da fé verdadeira, mas uma máscara. Por trás dela, há medo, desejo de controle e um vazio espiritual que só se sustenta pela violência. O Islã, como outras grandes tradições, oferece respostas para a alma, mas quem escolhe o caminho da espada em nome da fé, perde o direito de falar em nome dela. Essa é a realidade que precisa ser dita, repetida e ensinada, para que mais vidas não se percam sob a sombra da mentira travestida de religião.